Mas é assim, a gente ouve muito, de forma até recorrente, né? A polícia prende e a justiça solta. O juiz solta, né? A famosa audiência de custódia, que a gente foi lá no Pacto de São José, depois veio aquela resolução, se eu não me engano, 213, né, do CNJ, e implementou aqui no Brasil. Essa audiência de custódia, doutor Samir, ela não acabou trazendo uma sensação de impunidade, assim? A gente está querendo aqui a sua visão, entendeu? Macro, não é a visão micro da coisa, é a visão macro, porque assim, a gente viu o pessoal falar, pô, a polícia prendeu, o juiz foi lá na audiência de custódia e soltou, né? Aí vem aquela questão dos direitos humanos, que todo mundo tem que ser, todo para ser levado à cárcere tem que ser primeiro ouvido pelo juiz. Na verdade, isso logo no início das audiências de custódia, talvez tenha trazido essa sensação, né, de insegurança, impunidade. Né? A gente sabe que no direito penal, principalmente no direito penal, tem algumas teorias que eu particularmente não concordo. E, inclusive, eu posso até dizer por quê. Né? O garantismo. Ora, eu entendo como garantismo você garantir toda a dignidade da pessoa humana, né? Garantir que aquele acusado tenha direito à sua ampla defesa, garantir um cumprimento da pena de forma digna, como hoje, né? Depois eu posso até falar sobre isso, sobre a mudança do sistema penal aqui no estado do Pará. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu atuo na execução penal mais ou menos desde 98. E nós tivemos uma introdução de uma lei, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que considerou alguns crimes como de menor potencial ofensivo. Então, esses crimes já automaticamente já não levavam basicamente ninguém à prisão. Saíram do sistema do Código Penal e foram para o... Não, estão do Código Penal, mas a lei que se aplica é a Lei dos Juizados Especiais. Como se ela aí tivesse pode criado ocorrer uma transação penal. Por causa da pena máxima, Sim, né? sim. Então, já houve uma gama de crimes que afastam a possibilidade de uma prisão. Né? É o que o pessoal chama, a lei das penas alternativas. Né? Sim. E o que ocorre? Em 98, me chamou a atenção, quando eu entrei na execução, que a grande maioria dos processos eram processos de execução penal, né? O preso já estava condenado, mas a maioria deles tinham uma condenação. A regra era uma condenação. Hoje em dia, a regra mudou. A regra é mais de uma condenação. Por quê? Começaram a aplicar em todos os sentidos, né? A pessoa foi presa em flagrante delito com um crime bárbaro, por exemplo, um roubo, um latrocínio. Ora, eu tenho visto na execução, quando você vai escutar um preso numa audiência de justificação, vamos dizer, um preso que progrediu para o semiaberto, ele fugiu. Então vai ser analisada aquela fuga dele e ele podendo regredir de regime, voltar para o fechado. Mas para voltar, obrigatoriamente tem que ouvir o condenado. E me chama muita atenção a ideia do preso com relação ao instrumento que o coloca em liberdade, o alvará de soltura. Muitos presos entendem que o alvará de soltura, aquela bronca já resolveu. Entendi. É a liberdade plena. Então, o que ocorre? Na justiça, desde que eu entrei no MP, entrei em 1990, havia uma precaução grande para presos, para pessoas presas, processo de réu preso. Ora, processo de réu preso, até o inquérito corre mais célere. O prazo é reduzido. O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público é reduzido. E, obviamente, que a tramitação processual tem que ser também reduzida, porque a pessoa está presa. Mas o que ocorre? Começaram a colocar, talvez, né,
com base em algumas teorias jurídicas, por mais grave que o crime tenha ocorrido, por maior periculosidade, colocava aquelas pessoas em liberdade. Agora, esquecem que a pessoa ganha a liberdade e acha que está impune. Uma pessoa que é presa, e eu já vi processo de execução penal em que a pessoa tem mais de 50 anos de prisão. Aí eu disse, mas quais são os crimes tão bárbaros que essa pessoa cometeu? Tudo crime patrimonial. Roubo, furto, roubo. Mas o que ocorre? A pessoa foi presa num dia, 3, 4 dias depois já foi colocada em liberdade. Informação Presa em pra flagrante, sociedade, né? colocada em liberdade. Se sentia impune Voltava a cometer. e se perguntasse para ele, que tal, tu fostes preso, como é que está a tua situação? Está resolvido, já ganhei alvará. Só que esquece que aquele processo que ela foi colocada em liberdade, um dia vai chegar e ser julgado. Como ele vai continuar correndo, vai continuar andando, o né? problema nem é esse. E ele É a se informação sentindo- que se passa para todo mundo. Não passa só para as pessoas que são vítimas, Sim, mas sim, para a sim. pessoa que cometeu o delito. Né? Exatamente. O que acontece? Esse indivíduo, ele pegou no final, né, foram vários crimes que ele cometeu, era preso. E era interessante que, assim, talvez o período de prisão dele, após o flagrante, não durava 7 dias, ele já estava em liberdade. Agora, chega no final, começa a pingar as sentenças condenatórias. No final, você vai somar. Então, aquele indivíduo que cometeu um crime, por exemplo, um roubo, a primeira vez foi pego, né? Eu sempre digo assim, quem é preso em flagrante a primeira vez por roubo, não é que foi o primeiro roubo, foi a primeira vez que ele foi preso. Sim. E aí ele relaxa na segurança dele e comete outros delitos. Então, o que acontece? Não adianta nada você dizer, porque eu sou garantista, eu não concordo com que a pessoa fique presa de muito tempo. No final, aquele processo vai ser julgado. E havendo provas, é muito difícil numa prisão em flagrante de um roubo não ter provas. Possivelmente aquele indivíduo vai ser condenado. E como ele não demorou, né, ele se sentiu impune daquele crime, ele continuou a praticar a mesma ação. E no final, Junta tudo. junta todas as condenações e esse indivíduo vai ficar mais tempo dentro do sistema penal, ocupando uma vaga que poderia ser de uma pessoa com um crime só. Tu acredita isso, então, que esse lapso temporal, né, que ocorre desde do litígio, do flagrante delito dele ali, até a punição de fato, isso gera outros delitos e Sim. agrava toda a situação também do sistema Do carcerário. condenado. Exatamente, essa ideia de que, porque eu não concordo com a prisão, tem que, como é que se diz? Tem que descarcerizar. E aí? Descarceriza, nós vamos ter um número maior de vítimas e no frigir dos ovos nós vamos ter uma pena muito mais elevada, porque são várias penas somadas que aquele indivíduo vai cumprir. Confesso que eu nunca Então, tinha a pensado audiência nessa de análise custódia- tua. Essa análise faz muito sentido, Muito essa análise sentido, desse é. lapso temporal. A pessoa cometeu um crime agora, demora Solta. 3, 4 anos para ser punido. Nesse lapso temporal ele comete outros crimes. Às vezes, se ele tivesse começado o cumprimento daquela pena o mais rápido possível, ele teria sido até ressocializado. E não teria cometido outros crimes. A gente Exatamente. não sabe, mas teoricamente funcionaria dessa maneira, né? A questão a imagem que a gente passaria para ele também para a sociedade. Porque, querendo ou não, quando uma pessoa se sai impune e demora esse lapso temporal, passa para as pessoas que estão próximo dele que o crime compensa. E passa para a vítima como eu digo. também que o crime compensa. Então, ou seja, acaba se gerando todo um O réu, contexto. o condenado foge. Durante a fuga, né, ele está foragido, ele comete um novo delito, ele é preso. Quando você vai ouvir no processo de regressão de regime dele, você pergunta, aí a tua prisão, como é que foi? Não, isso já resolvido, já está resolvido. Como que está resolvido? Não, eu já ganhei o alvará. Então, o próprio preso, ele tem uma Ele ideia cria, né? errônea de que quando ganha o alvará, aquele problema já Acabou. está resolvido, já acabou. E ele sai com esse sentimento da audiência de custódia. Hoje em dia nós temos a audiência de custódia, né? E, como eu disse, logo no início houve essa sensação de impunidade, mas hoje eu já vejo
os juízes tendo um pouco mais de precaução quanto a isso. Né? Não, Ora, o juiz ele pode relaxar um flagrante numa audiência de custódia, porque na audiência de custódia é tão somente o direito dado ao réu, né, à pessoa privada de liberdade, de se, digamos assim, ter um juiz analisando se a sua prisão foi legal, se não foi legal, se ela sofreu abusos ao ser presa, se ela sofreu torturas. É levado em consideração a questão dele nunca, por exemplo, o cara nunca foi preso, aquilo ali é a primeira situação que ele está... Acho que depende muito, Tudo, né? Aí você tem que fazer uma somatória. Sim. A primeira vez, qual tipo de crime, Sim. né? Porque tem gente que nunca cometeu crime, mas Quando comete... pode fazer uma atrocidade de uma hora para outra, na primeira demonstrando ele já vai uma ultrapassa periculosidade todos os- elevadíssima. Depende muito do crime que está sendo imputado a ele. Então, hoje, numa audiência de custódia, o juiz pode relaxar o flagrante, pode conceder liberdade provisória, pode transformar o flagrante em preventiva, né? Pode substituir a prisão por outra medida cautelar, como uma prisão domiciliar, monitoramento eletrônico. Então, já vamos dizer assim, eu acho que o mundo jurídico já passou a se habituar mais, né, com as audiências de custódia. No início, todo foi um sobressalto para várias entidades, né? Não, Porque, quer dizer que vão colocar agora todo mundo em liberdade, de uma hora para outra, sem critério? Não. O que se tem visto, eu já participei de algumas, não aqui na capital, mas até no interior, que às vezes a gente vai acumular no interior, e eu participei de algumas. Eu vejo os magistrados sempre analisando com muito critério, né, se há os requisitos necessários para transformar aquele flagrante em prisão preventiva. Quando não há, ele concede a liberdade provisória com ou sem fiança, ele pode substituir aquela prisão por uma outra medida. Eu acho que hoje a audiência de custódia, ela, como se diz, veio para ficar, né? Já ficou. Era necessário também, né? E hoje, eu acho que a coisa já está melhor encaminhada, vamos dizer assim. Como diz, a poeira Essa se sensação de assentou. impunidade já não existe tanto quando se iniciou as audiências de custódia. Hoje em dia, eu já não sinto, eu como promotor de justiça, eu vejo que os juízes cada vez mais têm tido muito critério, né, nessa audiência de custódia.